todas as pessoas que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Sara Mendonça e estarei aqui com vocês, o Instituto Afro-Latinas e a ONU Brasil, para celebrarmos os 30 anos do Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora. Essa data foi instituída durante o primeiro encontro de mulheres negras da América Latina e do Caribe, em 1992, realizado na República Dominicana. O encontro teve a participação de mulheres negras de toda a região e foi um marco na luta pelos direitos humanos em todo o mundo. As mulheres negras sempre foram ativas nos debates nacionais e internacionais sobre direitos humanos. Mas o encontro foi importante para conectar os diálogos entre os países da região e para ampliar e fortalecer as vozes das mulheres negras, suas redes e sua incidência internacional. É por isso que hoje, neste 25 de julho, a ONU Brasil e o Instituto Afro-Latinas convidam você para celebrar esta data e as mulheres negras que foram, são e serão parte dessa história. Convidamos você para celebrar as conquistas, mas também para se somar ao trabalho para garantir os direitos humanos das meninas e das mulheres negras, colocando seus direitos no centro do desenvolvimento global e da agenda de direitos. Vem com a gente! E mande o seu recado nos comentários aqui no YouTube. Conta pra gente de onde você é e que mensagem você quer passar neste Dia da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora, que a gente te responde ali mesmo no chat, por escrito, combinado? Para abrir os trabalhos e dar boas-vindas oficiais das Nações Unidas a vocês, eu convido a coordenadora residente da ONU no Brasil, a senhora Sylvia Hooks. Olá, com muita satisfação, dou as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta transmissão que marca o encerramento do 15º Festival Latinidades. Celebramos hoje o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora. A data foi criada há 30 anos quando mulheres negras de toda a região se reuniram na República Dominicana para falar sobre seus direitos humanos, denunciar violações e debater soluções para enfrentar o racismo e o sexismo. Um dos muitos resultados desse encontro foi a formação de uma rede de organizações de mulheres negras que segue trabalhando para avançar os compromissos internacionais em prol dos direitos humanos das pessoas afrodescendentes e das mulheres. A atuação dessa rede foi fundamental para alguns dos princípios marcos internacionais do desenvolvimento e dos direitos humanos. Nas conferências do Cairo, de Pequim, de Durban, na adoção da Década Internacional de Afrodescendentes e nas discussões que culminaram na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, essa rede chamou a atenção do mundo para os desafios enfrentados pelas mulheres negras da América Latina e do Caribe. Sua mobilização levou para o centro das discussões a constatação de que a sobreposição e a interseção da discriminação racial e de gênero impactam de forma mais severa esse grupo de mulheres. Por isso mesmo, é imprescindível adotarmos ações específicas para enfrentar essas violações de seus direitos humanos. Esse é um compromisso das Nações Unidas. A reativação da rede da ONU sobre discriminação racial e proteção de minorias, a observação do Dia Internacional de Pessoas Afrodescendentes e o estabelecimento do Fórum Permanente sobre Pessoas Afrodescendentes são algumas das iniciativas para a promoção da justiça racial e da igualdade. E também abordamos esse tema internamente. O Plano Estratégico para Enfrentamento ao Racismo traz ações concretas para transformar a ONU em uma organização em que o racismo é enfrentado de forma ativa. Mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Neste dia 25 de julho, data que representa o marco da união de vozes de mulheres negras de todo o continente, celebramos, visibilizamos e agradecemos a todas essas mulheres. Elas têm lutado, têm nos ensinado e têm mobilizado a comunidade internacional em torno de um objetivo comum: realizar os direitos humanos de todas as pessoas e alcançar o desenvolvimento sustentável. Todos e todas nós temos a responsabilidade de nos engajarmos em solidariedade com os movimentos pela igualdade e pelos direitos humanos
em todos os lugares. Contem conosco. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras, senhora Silvia Hooks. Como a coordenadora residente falou, foram as mulheres negras que chamaram a atenção de todo mundo para as múltiplas e agravadas formas de discriminação que sofrem por serem mulheres e negras. E as mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas tiveram contribuições fundamentais para que os debates das conferências de Cairo, de Pequim e de Durban incorporassem as perspectivas de gênero e de raça e suas especificidades. Desde então, cada vez mais os compromissos internacionais têm tratado das formas múltiplas e agravadas de discriminação, em particular por causa de gênero e raça. E por falar em Durban, quem está aqui conosco também é a doutora Catherine Namakulá, presidenta do Grupo de Trabalho de Especialistas em Pessoas Afrodescendentes do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Esse grupo de trabalho foi estabelecido em resposta às solicitações feitas na Declaração e Plano de Ação de Durban, adotados durante a terceira Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlata em 2001. O grupo visitou o Brasil em 2013 e se reuniu com organizações e movimentos de mulheres negras, além de outras organizações da sociedade civil, do governo e da ONU. O relatório completo da visita está em inglês, mas dá uma olhada no chat aqui no YouTube para ler o comunicado publicado no último dia da visita, que traz alguns resultados preliminares. Doutora Catherine, é com a senhora. I bring you warm greetings from the UN Working Group of Experts on People of African Descent, a special procedure of the Human Rights Council that studies and reports on the human rights situation of people of African descent globally. I'm Catherine Namakulá, the current chair. It's a great honor and privilege for the working group to be a part of this historic festival, and I wish to thank all organizers for the invitation. The working group congratulates you upon the 30th anniversary of the International Day of Afro-Latin, Afro-Caribbean, and Diaspora Women. We commend the continued engagement and significant achievements made by women of African descent in promoting and protecting human rights globally and in Latin America. Humanity is currently confronting global challenges, including the climate crisis, violence against human rights defenders and people of African descent, the COVID-19 pandemic, and its socio-economic consequences. More than ever, it is important to create spaces to dialogue and build alliances among people of African descent so their participation can be maintained and enhanced in global initiatives for development and change. Women of African descent have played a key role in the liberation history of Latin America. A notable example is Teresa de Banguela, a leader of the Quilombo of Brazil, who resisted slavery. Young women of African descent have also increased the pathway to change in Latin America and in the world, especially in the area of climate justice. Since emancipation, women of African descent have continued to play significant roles in the emancipation of their families and communities. Today we celebrate the election and appointment of women of African descent as vice presidents, ministers, chief justices, parliamentarians, and their excellence as academics and artists across the region. An International Day of Afro-Latin, Afro-Caribbean, and Diaspora Women is a global opportunity to celebrate women, recognize their struggles, celebrate their victories, and rally solidarity to overcome barriers to their self-actualization, including racism. The working group's visits to Brazil in 2013 and in Panama in the same year, Guyana in 2017, Ecuador in 2019, and Peru in 2020 gave us insight in the intersectional discrimination faced by women in their respective countries based on their gender and ethnicity. It is important
to foster more dialogue with a view to strengthening one another as we work towards transformative change and shape the global development agenda. We'll create the future we desire by collectively overcoming barriers, placing a decisive brake on violations, and creating a culture of justice and fairness for all in our homes, communities, workplaces, and the broader society. In this regard, a holistic strategy is synonymous with an intergenerational, intersectional, and international approach. I would like to thank you for your kind attention and wish you a joyous celebration through your music and your dance, through your poetry and your stories, through the food and clothing that you create and wear so proudly. The working group joins you in celebrating your agency and activism and assures you of our continued readiness to collaborate with you. Obrigada, doutora Catherine Namaculá. E obrigada ao grupo de trabalho pela colaboração. Como a doutora Catherine lembrou bem, a luta das mulheres afrodescendentes é muito mais antiga e remonta ao período da escravização. Por isso, reconhecemos os avanços que elas alcançaram e os caminhos que abriram para que mais mulheres e homens afrodescendentes pudessem ter seus direitos assegurados. E no dia de hoje, o Brasil também celebra o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. E você, já deixou sua mensagem no nosso chat para essa data? Não esquece de contar de qual cidade você fala. As contribuições das mulheres afrodescendentes são inúmeras para os tratados e compromissos de direitos humanos, as políticas públicas, a história, as ciências, as artes e a cultura. Com este evento, marcamos também o encerramento do 15º Festival Latinidades, este grande encontro de saberes e de potências de mulheres negras organizado pelo Instituto Afro-Latinas. A edição deste ano teve como tema Mulheres Negras. Todas as alternativas passam por nós. E reuniu centenas de pessoas em Brasília. Foram espaços formativos, feiras, shows e outras atividades, celebrando marcos, avanços e utopias, mas também traçando desafios e metas para as agendas das mulheres negras nos próximos anos. Se você não participou, preste atenção para não perder o próximo. Jaqueline Fernandes, coordenadora geral do festival, está aqui com a gente também. Jaqueline, nos conte um pouco sobre os avanços e desafios da luta pelos direitos humanos das mulheres negras nesses 30 anos e sobre os 15 anos do Festival Latinidades. Boa tarde a todas, todes e todos. Sou Jaqueline Fernandes e, como coordenadora geral do Festival Latinidades, quero em primeiro lugar agradecer a ONU Mulheres por essa articulação da atividade de encerramento da programação do Festival Latinidades 2022, que esse ano completou 15 anos de existência, ao mesmo tempo em que o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha está completando 30 anos. 30 anos desde que mulheres corajosas, poderosas e potentes se reuniram na República Dominicana para traçar metas, novos marcos imaginativos e utopias para a transformação da realidade das mulheres negras na região. Ainda são muitos desafios e foi um longo percurso, 30 anos de lá até aqui, onde a gente pode falar de incontáveis vitórias, de incontáveis derrotas e que, sobretudo, é preciso continuar lutando, que é preciso continuar reivindicando o lugar de direito e de potência da mulher negra, a contribuição da mulher negra na sociedade que vem sendo sistematicamente negada. Nesses anos, também muitos pontos para serem comemorados. Nós tivemos muitos avanços e muitos desses avanços se deram único e exclusivamente porque estivemos juntas, articuladas e pudemos defender, muitas vezes, na maioria das vezes, defender as nossas pautas enquanto sobrevivíamos a todo tipo de crueldade, todo tipo de massacre, fruto do racismo e do machismo sistêmicos. Então, hoje eu quero, ao mesmo tempo, dizer que o 25 de julho continua e continuará sendo uma data de reivindicações, enquanto tivermos reivindicações a serem feitas, e ao mesmo tempo vai ser sempre uma data também
de celebração das nossas potências, um grande marco do que nós mulheres negras podemos articular e articulamos de contribuição para a sociedade. Então, quero agradecer, não à toa, agradecer todas que estão aqui, todas que passaram pelo festival, mais uma vez a ONU Mulheres, e dizer que não à toa a gente encerra com uma atividade que olha para a ancestralidade. Desde o início do Latinidades, desde 2007 para 2008, a gente sabia que realizar esse festival era um compromisso direto em honrar ancestralidades, em honrar mulheres que vieram antes de nós, rosas em vida, como a gente homenageou aqui no festival, mulheres negras que ainda estão conosco e que ainda dão a sua contribuição para a luta, e mulheres negras que não estão mais conosco. Então, o nosso projeto, ele existe para dizer que nós mulheres negras somos potentes, que nós temos vários projetos de mundo para a sociedade, nós temos várias utopias, que as nossas utopias são válidas, que as nossas utopias serão verdade e que nós temos muito a honrar, porque as mulheres que vieram antes de nós nos trouxeram até aqui, e isso não é pouca coisa diante do projeto de genocídio que esse país forjou para nós, mulheres negras e indígenas, desde o primeiro dia. Então, muito obrigada, que sejamos fortes, que sigamos juntas, Ubuntu, que venham outras edições do Festival Latinidades, que venham outros Júlios das Pretas e que nós tenhamos, de fato, o lugar que nós queremos e merecemos dentro dessa sociedade. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigada, Jaqueline. Conte com o compromisso da ONU no Brasil e em todos os lugares para que nenhuma mulher e menina negra seja deixada para trás. O encontro que aconteceu há 30 anos na República Dominicana foi importante também porque ali foi criada uma rede de mulheres negras de toda a região, a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas, Afro-Caribenhas e da Diáspora. Ativa em mais de 30 países do mundo, essa rede é um espaço de articulação, de diálogo e de empoderamento das mulheres afrodescendentes e tem possibilitado reflexões, trocas, denúncias e a formulação de propostas para o desenvolvimento dessas mulheres e da região. Nossa próxima convidada é Paola Yáñez Inofuentes, coordenadora geral da Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas, Afro-Caribenhas e da Diáspora. Paola, qual a importância do encontro de mulheres negras e quais têm sido os resultados? Es grato para mí sumarme a este 15º Festival Latinidades, en esta sesión dedicada a las mujeres negras y todas las alternativas que pasan por nosotras. Quiero iniciar mi intervención hablando sobre los 30 años de aquel primer encuentro de mujeres negras de América Latina y el Caribe de 1992 en República Dominicana, que ha sido fundamental para las mujeres afrodescendientes en la región y que se marcaría como un hito para el movimiento social afrodescendiente en su amplitud, porque sería como un parteaguas para pensar en nuevas formas de organización, de articulación desde la afrodescendencia en nuestra región. Menciono aquel encuentro porque es una de las cosas que ha marcado el trabajo de las mujeres afrodescendientes y una agenda de trabajo en la región, y que desde plantear soluciones para la situación de las mujeres afrodescendientes. Uno de los objetivos de aquel encuentro era crear una red de mujeres afrodescendientes que se constituya en un espacio de articulación de las mujeres afrodescendientes para la construcción de sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales, libres de racismo, discriminación racial, racismo, exclusión, y teniendo también en la mira la participación en la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995, donde se esperaba incorporar demandas específicas de la declaración y plataforma. Sin embargo, en aquel momento no se lograría lo que se estaba buscando, pero se marcaría una ruta de trabajo tanto a nivel regional como a nivel mundial para la incorporación y el abordaje de las mujeres afrodescendientes, de la situación de marginalidad de las mujeres afrodescendientes desde las agendas de derechos, desde la agenda regional de género.
ha sido importante que esto ha sido resultado de este importante trabajo que se ha hecho desde las mujeres afrodescendientes, que la temática étnico-racial y de género ha sido incluida en foros y organismos intergubernamentales, tanto a nivel regional como subregional, mostrando avances sustantivos en la agenda regional de género, donde no solo hemos participado, sino que hemos sido protagonistas e impulsoras de estos cambios que se han dado. Y hemos hecho un énfasis específico en la interseccionalidad y cómo, y cómo la experiencia de las mujeres afrodescendientes están marcadas por el género, la raza, etnia, clase, evitando el abordaje de los derechos desde una universalidad excluyente, desde una mirada que además aborde a las mujeres como un sujeto único y no plural, ¿no? Entonces hemos hecho esto y que hemos ido hablando, además, sin jerarquizar las opresiones, sin hacer una sumatoria de opresiones, sino mostrando cómo estos sistemas de opresión operan de manera combinada y hacen que la situación de las mujeres afrodescendientes se exprese de manera muy particular y que hay que dar respuestas a estas necesidades. Y ahí sí ha sido importante el trabajo de articulación que se ha hecho a nivel regional entre mujeres afrodescendientes, pero también las articulaciones que se han hecho hacia afuera del movimiento social afrodescendiente con otras poblaciones, con el movimiento amplio de mujeres, con organizaciones de sociedad civil, con el movimiento feminista en su diversidad y con el movimiento afrodescendiente también en su amplitud. Entonces, nada de esto hubiese sido lo posible sin pensar en las articulaciones. Así también creo que una de las aliadas estratégicas que hemos tenido en todo este proceso han sido las mujeres indígenas, con quienes hemos transitado caminos en paralelo y que en muchos momentos se han entrecruzado para impulsar agendas y temas en común que están ligadas definitivamente al abordaje del racismo, la discriminación y la exclusión. En muchos de estos países se han logrado importantes avances en materia de los derechos de las mujeres afrodescendientes. Sin embargo, queda muchísimo aún por hacer. Creo que uno de los temas a los que toca darle mayor visibilidad es el trabajo con las niñas afrodescendientes, las adolescentes afrodescendientes y las mujeres afrodescendientes. Creo que uno de los retos importantes, pero ahí sí creo que Brasil ha avanzado muchísimo, es en el ir rompiendo también con estas ideas de sujetos universales afrodescendientes y de las mujeres afrodescendientes como un sujeto único, sino ir abordando esto desde nuestra diversidad, desde nuestra pluralidad, para que cuando hablemos de las mujeres afrodescendientes realmente estemos hablando de todas las mujeres afrodescendientes. Entonces ahí creo que nos falta hacer un trabajo de un mayor entramado para comprender estas complejidades, ¿no? que atraviesan a las diferentes mujeres. Sin embargo, vemos cómo en los países donde se han implementado políticas públicas para reducir las brechas étnico-raciales y de género, se han logrado cambios importantes, aunque también es importante mencionar que en estos años se han dado retrocesos a partir de las posturas que se han tenido. Se habla muchísimo en estos años de las posturas fundamentalistas y cómo estas están atentando contra los derechos de las personas, pero una de las cosas que casi no se menciona es que estos movimientos, además de ir contra los derechos, son movimientos profundamente racistas y que tiene que ver con muchas de las violencias que estamos enfrentando las mujeres afrodescendientes en la región. Sin embargo, creemos que la única forma de dar visibilidad y de seguir trabajando sigue siendo el trabajo en articulación de un movimiento que se piense desde un movimiento amplio, plural, diverso, para construir y seguir apostando a la transformación de estos espacios y que las soluciones sigan pasando por nosotras y que nosotras sigamos planteando soluciones. Estamos viendo ahora también los efectos de este trabajo, los resultados de este trabajo que hemos hecho a nivel regional y mundial, precisamente en visualizar nuestra situación y nuestras diversidades y los compromisos que se han ido adquiriendo y que son definitivamente resultado del gran trabajo que hemos venido haciendo desde nuestra militancia, desde nuestro compromiso como mujeres afrodescendientes en la región. Finalmente, quiero decir que tenemos que revisar el abordaje de la interseccionalidad y pensar que se le está dando actualmente
y retomar los principios con los que han sido creadas y reflexionar mucho más y pensar en esto desde nuestras regiones, desde nuestros contextos, desde nuestros países, para seguir avanzando y planteando soluciones que nos permitan avanzar hacia donde queremos llegar y que sigamos construyendo, continuemos construyendo a viva voz nuestra historia como mujeres afrodescendientes. Muchísimas gracias por su atención. Obrigada, Paola. Muito bem lembrado. As mulheres afrodescendentes não são sujeito único. Elas são diversas e plurais, assim como sua atuação e suas vivências são múltiplas. Por isso, não existe uma solução única e universal que sirva para todos os territórios e países. Mas elas se unem no objetivo de enfrentar o racismo e o sexismo e construir alternativas de sociedade que sejam mais inclusivas, participativas e sustentáveis e que possam promover a transformação necessária para a igualdade e justiça racial. Por falar nisso, no ano passado, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos apresentou ao Conselho de Direitos Humanos a Agenda para a Mudança Transformadora em Direção à Justiça e à Igualdade Racial. Você já conhece? A agenda reconhece que o racismo sistêmico é marcado pela interseccionalidade ou pela combinação de várias identidades, inclusive sexo e gênero, e diz que as mulheres afrodescendentes estão na encruzilhada da interseccionalidade e da desigualdade e, portanto, enfrentam múltiplas formas de discriminação decorrentes de sua origem racial ou étnica, combinadas com discriminação baseada no gênero e estereótipo de gêneros prejudiciais. O documento traz medidas urgentes e necessárias para acabar com o racismo sistêmico, reconhecendo que precisamos avançar, buscar justiça, ouvir e reparar. Quer saber mais? O link está no chat. Convido agora Lúcia Xavier, coordenadora geral de Crioula. Olá, eu sou Lúcia Xavier, coordenadora de Crioula, Organização de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. É com muito prazer que participo do Festival Latinidades em seu 15º aniversário, justamente quando comemoramos também os 30 anos do primeiro encontro de mulheres negras da América Latina e do Caribe, ocorrido em 1992 na República Dominicana. Neste encontro é instituído o 25 de julho como Dia da Mulher Negra da América Latina, do Caribe e da diáspora. Um momento importante da ação política das mulheres, que marcam não só a sua articulação como grupos organizados, mas também instituem uma agenda política que hermana de norte a sul das Américas as mulheres negras em torno dos seus direitos, da sua liberdade e da sua dignidade. Nesse momento em que comemoramos 15 anos de Latinidades e 30 anos do encontro, é preciso lembrar que estamos sob ataque. Violência, fome, desemprego, tem agraçado em nossos países, não só por causa da pandemia, mas das ondas conservadoras em torno dos governos em quase toda a nossa região, que traz como pauta o fim do direito das mulheres. Nós, mulheres negras, que já enfrentamos essa dura realidade a partir do racismo patriarcal cis heteronormativo, temos tentado buscar, nesse contexto, formas políticas de enfrentamento a esse processo. Justamente no Brasil, em 2015, mulheres negras marcham de todos os cantos do Brasil para dizer que é necessário enfrentar esse problema a partir de um novo paradigma, um novo modelo de sociedade, um novo modelo de padrão de civilidade, onde o bem viver é o centro das nossas atenções. Para dizer desse bem viver, é preciso lembrar que ele é a constituição daquilo que aprendemos no passado, instituímos no presente e queremos viver no futuro. Ele é processo constituído no contexto da nossa experiência ancestral de acolher, proteger e enfrentar todas as formas de discriminação que vivem mulheres e as nossas comunidades. Nesse 25 de julho, queremos também não só celebrar o que vencemos, o que ganhamos, o que conquistamos, mas também afirmar os nossos direitos como direitos humanos, afirmar a nossa liberdade e a nossa dignidade como fundamental para a melhoria da democracia, para a melhoria das condições de vida e, sobretudo, para a nossa liberdade. Obrigada, Lúcia.
Celebramos as conquistas, mas não podemos esquecer que os desafios ainda são grandes. As desigualdades foram aprofundadas com a pandemia de Covid-19 em todos os países. E as mulheres afrodescendentes foram muito afetadas. Por toda parte, vimos o aumento do desemprego, da pobreza e da insegurança alimentar. Segundo a CEPAL, a crise gerada pela pandemia ocasionou um retrocesso de mais de uma década nos avanços em termos de participação das mulheres no mercado de trabalho em toda a região da América Latina e Caribe. Em 2020, a pobreza aumentou pelo 6º ano consecutivo na região. E de 2019 para 2020, a desigualdade cresceu, deixando a população afrodescendente ainda mais vulnerável. Já em 2020, o secretário-geral das Nações Unidas alertou para o aumento da violência contra as mulheres no mundo, durante os períodos de isolamento social. No Brasil, as séries históricas de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada indicam que as mulheres negras são as principais vítimas de feminicídio e outras formas de violência. É por isso que precisamos de um olhar atento para a situação das mulheres negras, assim como das mulheres quilombolas, indígenas e de outras mulheres que sofrem discriminações múltiplas. Afinal, não há desenvolvimento sustentável se não houver a realização dos direitos humanos de todas as pessoas. Para acabar com o racismo e o sexismo e eliminar toda forma de discriminação contra as mulheres afrodescendentes e também contra as mulheres em geral e as pessoas afrodescendentes, nós precisamos do compromisso e do engajamento de todas as pessoas, organizações e governos em todos os países. Como disse o secretário-geral da ONU, concretizar a visão de um mundo livre de racismo e discriminação racial exige ação diária em todos os níveis, em todas as sociedades. Portanto, é preciso formar uma verdadeira aliança global, com ações em toda parte, e garantindo que as mulheres afrodescendentes possam dialogar, participar e liderar a construção das agendas, tratando de questões que afetam a vida das mulheres no Brasil, na América Latina e no Caribe e em todo o mundo, e buscando soluções transformadoras. É como dissemos durante o Festival Latinidades: todas as alternativas passam pelas mulheres negras. Nossa próxima convidada é Nilza Iraci, coordenadora de Advocacy e Incidência Política do GELE10, Instituto da Mulher Negra. Agradeço o convite da ONU Mulheres para estar aqui nesse momento tão importante que é quando celebramos essa data significativa que é o Dia Internacional das Mulheres Afro-Latino-Americanas e Caribenhas e o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Queria que estivéssemos todas presenciais, mas vamos dialogar através dessa tela. Eu quero festejar aqui com vocês os 15 anos do Festival Latinidades, esse espaço plural onde nos encontramos para trocar saberes, afetividades, belezas e cumplicidades e que tanto nos orgulha. Obrigada, queridas, por não desistirem de nós, mesmo com todas as dificuldades que sabemos que vocês encontraram pelos caminhos. Quero celebrar os 30 anos da Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas, Caribenhas e da Diáspora, por reafirmar que, apesar das regionalidades, da geopolítica e dos diferentes colonizadores, pertencemos todas à mesma comunidade de destino. Quero saudar os 7 anos da Marcha de Mulheres Negras Brasileiras, que ao reunir em Brasília 5.000 mulheres, revelou o retrato real de um Brasil desconhecido do próprio Brasil. Ele é negro e feminino. Ao ressignificar na marcha a temática do bem viver, as mulheres negras trouxeram para a sociedade um novo projeto de nação e a possibilidade de um outro mundo possível. Cada um desses momentos aqui celebrados são frutos de lutas forjadas por corações e mentes de mulheres negras que ao longo dos tempos têm demonstrado sua resiliência, sua capacidade organizativa e solidária e que vem se reinventando para enfrentar as inúmeras adversidades que se apresentam no seu duro cotidiano. São mulheres negras que, com sua generosidade, conhecimento
e vivências compartilhadas nos inspiram e fortalecem nossos projetos de transformação de um mundo que queremos. São elas que buscam, nas nossas ancestralidades, a arte de se fortalecer mutuamente para seguir cuidando de quem depende do cuidado delas. É essa construção que define a efetividade e o legado a ser deixado para a futura geração de mulheres negras, seja em relação ao processo organizativo ou às reivindicações de nossas pautas, passadas, presentes e futuras que esperamos que não tenham. O Brasil enfrenta hoje a sua pior crise sanitária, ética, social, política e ambiental. A pior crise de todos os tempos. E ela tem escancarado as desigualdades de classe, raça e gênero em todo o país, em todo o território nacional. Mas essa crise não atinge da mesma maneira os diferentes grupos sociais. As mulheres negras brasileiras têm vivido uma guerra não declarada, com a violação de todos os seus direitos fundamentais, violados, massacrados e não respeitados. O racismo patriarcal, heteronormativo, os processos de subordinação, violência e inferiorização atingem de forma desproporcional as mulheres negras desse país e de todo o continente americano. O desafio da maioria das mulheres negras hoje é viver mais do que sobreviver a tantas forças de morte, graças à inoperância e à inconsistência do Estado. Mas, além de denunciar e lutar contra a situação perpetrada pelo racismo, o machismo, as LGBTfobias, as mulheres negras vêm oferecendo à sociedade a proposta desafiadora de um novo modelo civilizatório. O que melhor define o movimento de mulheres negras hoje é a pluralidade de suas vozes nele representadas. E nesse movimento cabemos todas, as cisgêneras e as trans, as héteras, as lésbicas, as bis, as organizadas e as autônomas, as jovens e as adultas, as religiosas e as ateias, as da quebrada, as do campo, da cidade, das águas e das florestas. E, apesar de alguns poucos avanços das lutas e de um movimento de mulheres negras estar sendo considerado o mais potente e o que mais cresceu na última década, sabemos que estamos muito longe das conquistas que reivindicamos. É importante reafirmar que a consolidação de um Estado democrático e republicano demanda que mulheres negras sejam reconhecidas como sujeitas de direito e eles aplicados na íntegra todos os dispositivos constitucionais. Garantir o direito à vida, a dignidade humana da população negra em geral e das mulheres negras em particular pressupõe, por todas as pessoas que acreditam na verdadeira democracia, o enfrentamento concreto ao racismo patriarcal, ao sexismo e à cis-heterossexualidade compulsória que impedem que nossas vidas sejam tratadas com dignidade e respeito e livres de todas as formas de discriminação e interdições. Estamos fazendo nossa parte.
Nossos passos vêm de marchas, mas sabemos que para ir cada vez mais longe, precisamos continuar acreditando na utopia, no afeto, na renovação, sem ufanismos, mas com toda a certeza de que nossa luta é um motor gerador de mudanças para um verdadeiro bem viver. Axé para todas nós. Muito obrigada, Nilza. Saudamos as conquistas e as soluções que as mulheres negras têm construído em sua pluralidade e festejamos as meninas e jovens mulheres negras que se somam e que trazem renovação. É isso, pessoal. São muitas as conquistas para a realização dos direitos humanos das mulheres negras, mas ainda temos muitos desafios pela frente. Não é uma tarefa fácil, mas é necessária e urgente. E temos muitas ferramentas para trabalhar nessa direção. Os Estados-membros da ONU adotaram uma série de compromissos internacionais para enfrentar essa forma de discriminação. Já falamos sobre os acordos que saíram das conferências de Cairo, Pequim e Durban. Temos também a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Mais recentemente, a Assembleia Geral da ONU declarou a década de 2015 até 2024 como a década internacional de afrodescendentes. E em 2015, os Estados-membros adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Uma agenda transformadora com 17 objetivos e 169 metas a serem alcançadas até 2030, garantindo que nenhuma pessoa fique para trás. Dá uma olhada no chat, estamos compartilhando todos esses documentos com você. Conheça, compartilhe, divulgue essa mensagem. Espero que você esteja saindo desse encontro sabendo um pouco mais sobre o histórico de atuação das organizações de mulheres afrodescendentes da região da América Latina e do Caribe e celebrando suas conquistas. E também com o compromisso de agir hoje para defender os direitos humanos das mulheres e das meninas afrodescendentes em todos os lugares. Essa conversa não pode parar por aqui. Nos ajude a enfrentar a discriminação racial e de gênero para construirmos sociedades mais equitativas e justas e para alcançarmos o desenvolvimento sustentável. Siga as páginas da ONU Brasil e do Instituto Afro-Latinas para continuarmos por perto. Até mais!